11 anos a fazer as perguntas certas. O Observador está a comemorar o seu 11º aniversário e queremos partilhá-lo consigo. Junte-se a nós e desfrute de todos os conteúdos por apenas 39,90€. Assine o Jornalismo Independente, agora com 58% de desconto em observador.pt. E já cá estamos para mais um Aprender a Comer, conselhos de nutrição todas as semanas aqui na Rádio Observador com a Mariana Chaves. E Mariana, temos também aquele episódio onde só respondemos a dúvidas do ouvinte. Recorda-me o e-mail para onde podem enviar as vossas dúvidas. É marianachaves@observador.pt. E esse episódio também está disponível em observador.pt, esse episódio extra, e nas plataformas de podcast. Mariana, jantar bem ou dormir mal? Isto é científico, é verdade ou é um mito que se comermos muito ao jantar vamos dormir pior? É mesmo verdade. Um jantar que seja ou com muito volume, não é? Em muita quantidade, seja do que for, ou muito rico em gordura, ou muito rico numa proteína de mais difícil digestão, isso vai prejudicar o sono, sem dúvida. Isto porquê? Porque a digestão é um processo ativo. Ou seja, quando nós comemos em excesso, o corpo precisa de mais tempo e mais energia para dirigir para aquela digestão e, portanto, vai impedir o relaxamento, que é o que nós queremos no final do dia. E, na verdade, até vai ativar o sistema simpático, que é o nosso sistema de alerta, e, portanto, estamos a fazer o oposto que queremos, não é? Que queremos que fica o sono mais leve. É, okay. Sem dúvida. O sono mais leve, depois também há casos de pessoas que ficam com refluxo, principalmente se depois juntarem muito à hora de deitar o refluxo ou infartamento, porque a digestão não se completou, não é? Porque, na verdade, nós produzimos as enzimas para a digestão em proporção com a quantidade que estamos a comer, mas o nosso corpo não consegue ser uma máquina de que, repente, comemos muito mais e não vamos produzir muito mais enzimas, vamos só ficar aflitos com infartamento. Portanto, a quantidade aqui é muito importante, mas a hora do jantar também não é de descurar, deve ser realmente no máximo dos máximos até 2 horas. Portanto, o jantar deve ser no máximo até 2 horas antes de deitar. Antes de deitar. Então, mas vamos lá à proteína. Comer proteína ao jantar ajuda ou atrapalha o sono? Olha... Depende da quantidade. A quantidade, claro, não é? Mas agora já pensando na quantidade normal, pode ajudar se for a proteína certa, na medida em que a proteína que tenha uma digestão mais fácil, portanto, vamos sempre evitar aquelas mais gordas, porque o problema é muitas vezes da gordura. Portanto, estamos a falar de carne, não é? Exato. É aqui o ponto. Normalmente, quando falamos de peixe, tem uma digestão mais fácil, leguminosas mais fácil, ovo mais fácil, tofu, alternativas vegetarianas também. A proteína tem um papel muito importante na produção de serotonina e melatonina, que são as hormonas que nos ajudam a relaxar. E isso começa onde? Tudo começa no triptofano, que é um aminoácido que está presente, por exemplo, nos ovos, no tofu, na aveia, portanto o grão de aveia como acompanhamento é excelente, nos laticínios e nas leguminosas, e por isso as leguminosas ao jantar também têm um papel importante, mas para ser bem absorvido este triptofano também precisa de hidratos de carbono complexos e portanto um bocadinho de fruta ou termos o arroz integral, o pão integral faz todo o sentido. Mas por isso quando eu dizia que os pratos vegetarianos às vezes, que acabam por ter também os hidratos de carbono lá dentro, como o feijão e o grão, só com os legumes, é uma refeição que tem uma digestão fácil, tem triptofano e nós conseguimos ir para a cama leves. E qual é o papel da proteína na regeneração muscular durante a noite? Porque nós dormimos também para isso, não é? Para ficarmos mais... para restabelecermos a musculatura, se quisermos. Sim, uma reparação profunda, ou seja, não é um momento que o nosso cérebro se recompõe, não é? Faz a filtragem toda para acordar novo em folha e os nossos músculos também. A proteína está muito associada a isso. Sim, a proteína está associada a isso, está associada à síntese muscular, que se dá durante a noite de forma premium, vamos dizer assim. Há um estudo da Universidade de Maastricht que mostra pessoas que treinaram antes de dormir e que a ingestão de proteína aumentou a síntese muscular noturna. Claro que estamos a falar aqui de um caso específico que é de pessoas que treinam, não é? Mas é importante termos isto em conta quando falamos que se um jantar deve ou não ter proteína. Um jantar deve ter proteína para podermos, desde que
tenhamos uma digestão normal para podermos realmente ter os tijolos para a formação desses músculos, porque senão estamos a pedir ao corpo para fazer uma coisa sem lhes dar os tijolos, não é? Não consegue construir. E comer vegetais ao jantar ajuda, de facto, o corpo a relaxar? Eu tenho esta curiosidade entre uma salada fria e legumes cozidos. Há diferenças? Há diferenças. Apesar de que um não é substituto do outro em termos nutricionais, porque há vitaminas que só existem nos vegetais crus e que se perdem com a cozedura ou com o confeccionamento, em especial a vitamina C, mas mais. Portanto, não é igual, mas é importante entendermos que uma salada crua implica... Primeiro, termos tempo para a mastigação e fazê-la de forma correta, e estamos cansados e não mastigamos bem, vamos realmente ter uma digestão mais lenta e mais complexa, que não é o que queremos à noite. E o reverso da medalha também nos legumes cozinhados. Portanto, a contrapartida, os legumes cozinhados, ao serem quentes, ajudam a baixar aqui o cortisol, a nossa hormona do stress, ajudam-nos a relaxar. Ok, e, importante essa hora do dia, não é? Essa hora do dia é importante e, na verdade, não precisas de tanto esforço para conseguir mastigar bem, e acreditem que o processo de mastigação é fundamental para a absorção. Porque muitas vezes as pessoas pensam só na conjugação dos alimentos para absorvê-los bem, mas não, a mastigação, o quebrar bem o alimento, o facilitar o processo digestivo no estômago, vai ter muita influência depois na absorção que temos a nível intestinal. É por isso que uma sopa à noite cai sempre bem? É, mas uma sopa à noite, como o bom português faz, deve ter leguminosas, porque tem assim proteína vegetal, tem mais fibra ao ter leguminosas, e possivelmente, como uma sopa só de leguminosas, ou vai ficar, para ter a quantidade de proteína suficiente, como falávamos no programa passado, se calhar as 20 gramas, se calhar vai ser muito feijão, muito grão, se calhar completar, por exemplo, com os tremoços no final, que precisas de pouca quantidade para ir buscar a proteína e continuas a ter uma digestão leve. Vamos então ao final da refeição. A fruta, por exemplo, pode ser uma sobremesa boa para o sono, ou isso também depende das frutas, por causa, se calhar, do açúcar? Olha, das frutas e diria que da quantidade. Ou seja, uma porção de fruta, de maçã ou de morangos, não é o mesmo peso de maçã e morangos, mas é a mesma quantidade de frutose. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, uma porção em maçã é uma maçã. Uma porção em morangos é 230 gramas de morangos, que em volume é muito mais do que uma maçã. Eu diria que é 2 maçãs em volume. Mas o efeito no sangue será equivalente e, portanto, o que interessa é variar na fruta que comemos, claro, e escolher a da época, sem dúvida, porque senão não vamos ter as vitaminas que nos interessam, controlar a quantidade para nunca mais do que uma porção de fruta, mas principalmente porque, se nós comemos em demasia a quantidade de hidratos de carbono que nós conseguimos absorver naquela refeição, vamos provocar um pico de açúcar no sangue, e esse pico de açúcar tem sempre o revés, que é que tudo que sobe a pique deixa pique. Então vamos ter uma baixa de açúcar. E isso está associado a sonos mais leves e, portanto, com mais despertares noturnos. Por isso não queremos, à noite, grandes quantidades de fruta, mas também não queremos grandes arrosadas, nem aquelas idas para o sofá com o chocolate ou pacote de bolachas atrás. Não é? É engraçado teres falado do chocolate, porque há esse mito ou verdade, dir-me-á tu, do chocolatinho. Um bocadinho de cacau pode ajudar a relaxar antes de ir para a cama? Oh, Nelson, tocaste no ponto. Um bocadinho de cacau, sim. Chocolate de leite, se calhar já não. Não, o primeiro ingrediente de chocolate de leite é açúcar. O cacau, sim. O cacau puro tem triptofano e tem magnésio e antioxidantes. E, portanto, está associado a um relaxamento muscular. Um quadrado dos ditos 85% que nós falamos, e principalmente... Chocolate negro, não é? Chocolate 85%. Negro, exatamente. Principalmente, Nelson, se nós desfizermos isso num leite quente ou numa bebida quente, ou acompanharmos com chá quente, conseguimos a maravilha das duas coisas, não é? Conseguimos não só esse triptofano com o hidrato de carbono, porque lá está um bocadinho de açúcar e, portanto, conseguimos produzir as hormonas que nos permitem depois descansar melhor, e com o quente também conseguimos promover o relaxamento. Por isso, não vejo problema nenhum nesse chocolatinho, nesse quadrado. O tema é mais quando um quadrado se reverte em 10 e, de repente, também tens lá um estimulante, não é? Parecido com a cafeína dentro do chocolate preto, e depois as pessoas, em vez de estarem relaxadas e dormirem, vão ficar de olho aberto. Estão demasiado despertas. Só um bocadinho atrás, porque há pouco falavas das gorduras. As gorduras boas ao jantar também podem ter aqui uma influência no sono, não é? Olha, sim, as gorduras boas ou más implicam... São azeite? Sim, as boas são o azeite, o abacate, os frutos secos, e nós portugueses o azeite principalmente, mas o peixe também é importante, não é? Aqui, como fonte de gordura boa. Mas
aqui é importante dizer que a gordura, seja boa ou seja má, tem sempre mais digestão. Por isso é que quando uma pessoa vai fazer um exame, por exemplo, uma ecografia, eles pedem... Bem junto. Não, imagina, se tiver que ter aqui uma digestão, o tubo digestivo mais limpo, pedem para não consumir gorduras. Isto porque a gordura demora tempo, atrasa a nossa digestão. Por isso, tem uma parte boa, que é quando nós comemos um bocado daquele arroz de cenoura, que não é só 2 colheres, e se calhar foram 4 ou 5, e se eu puser ali um bocado de abacate ou comer com peixe com mais gordura, aquele meu arroz não vai fazer um pico tão grande de açúcar. Essa é a parte boa. Mas, entretanto, já estou a fazer uma digestão que vai demorar mais tempo. E isso é que vai impactar aqui a questão do sono. Portanto, as gorduras boas são bem-vindas como anti-inflamatórias, sendo um fator que consegue controlar o açúcar no sangue também. Anti-inflamatório e antioxidante também, são essenciais para o nosso cérebro, por exemplo, mas a quantidade à noite é importante e eu refiro isto porque não é quanto mais melhores. Os frutos secos também são bem-vindos, mas se calhar à noite não é para comer 60 ou 100 gramas, até porque as pessoas normalmente levam o dia a correr, comem qualquer coisa a despachar no almoço, comem qualquer coisa a despachar no lanche e depois no jantar é que vai tudo. Pois, isso é que não. Neste episódio ficamos a saber o que jantar, como jantar bem para ter uma noite descansada. Ouça e partilhe este episódio. Está disponível em observador.pt e também nas plataformas de podcast de Mariana Chaves. Até para a semana. Até para a semana.